Maçom especulativo seguirão os mesmos caminhos de destino da maçonaria operativa? Tá? Por que eu trouxe esse tema? Hoje, tá, o mundo está evoluindo muito rápido e as gerações estão muito conflitantes. Os princípios são conflitantes. Tá? Então, eu queria saber, ou, se o irmão não pensou, não teve esse reflexo, o que ele espera do futuro da maçonaria? Será que a maçonaria vai continuar como a gente conhece? Será que ela vai ser o que serve para a gente? Os irmãos já pensaram nessas gerações novas, chegando na maturidade, deveremos assim, não seja maturidade, mas a idade para entrar na maçonaria, esses irmãos novos aí que estão dessa geração conflitante chegando na maçonaria? Então, esse foi a provocação. O que os irmãos esperam da maçonaria futura? Você é um gato! Mestre gato! Oh, me, and the ball. Oh, espere, não vá, espere! Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Eu começo, mais uma vez, falando dos irmãos. O que o irmão espera da maçonaria? Que caminho a maçonaria deve tornar para daqui a 10, 20 ou 30 anos ainda sinta que a nossa maçonaria, a maçonaria que eu escolhi, a maçonaria que nós queremos. Meu irmão, tem aquele negócio. Se nós da maçonaria regulares, que somos da maçonaria regular, afiliada a uma potência reconhecida, não sabemos que caminho ela vai seguir, qualquer caminho que ela seguir vai ser vantajoso para a gente, ou vai ser indiferente para a gente. Então, o que eu chamo aqui? As mudanças estão cada vez mais rápidas. É impossível a gente ficar estático nesse mundo, principalmente nós nas nossas lógicas, fazendo nossos rituais enquanto o mundo está mudando. Tá? Nos últimos 5 anos, isso anterior à pandemia, a maçonaria regular perdeu mais de 230 mil membros e várias lojas foram fechadas. O problema de sempre é a média dos maçons, tá? Que está hoje, na média, maior faixa de 60, 70 anos. A instituição não está atraindo novos membros na mesma proporção que estão falecendo. Isso, a gente nem sabe o impacto, e a gente sente isso na loja, da pandemia. Que muitas lojas, inclusive muitos irmãos, acabaram ou desanimando ou nem voltando para a loja. Tá? Essa evasão maçônica, ou seja, a redução das nações do mundo, e a consequente diminuição da influência dela, é um fato que não pode passar desapercebido. Salvo algumas exceções, os números são preocupantes. Tá? Lembrando que a maçonaria, ela sempre esteve à frente do seu tempo. A verdade é, com certeza, isso a gente tem certeza, a maçonaria não vai acabar. Ela continuará a evoluir e se reestruturar como faz há tantos séculos. Meu irmão, só chamo a atenção para vocês para as 2 palavras dessa afirmação. Evoluir e se reestruturar. Apesar da maçonaria ser conservadora em seus princípios, ela não tornou-se arcaica, nem deixou de evoluir com passagem do tempo e teve que se adaptar às mudanças, conforme foram ocorrendo o progresso da sociedade, nomeadamente que se toca novas tecnologias. Aí também é o tema do nosso trabalho. Foram ocorrendo com o progresso da sociedade, conforme as novas tecnologias. Tá? E aí, eu vou até dar aquela contextuada que nosso irmão Raimundo, no seu tempo, falou: a mudança na sociedade obrigou a maçonaria a evoluir e se reestruturar. Que atitude hoje ela deve adotar em relação à contemporaneidade? Deve a maçonaria se tornar um reduto de conservadorismo, como a gente vê bastante isso, resistindo à mudança dos tempos? Ou deve estar em constante progresso de construção, renovação e adaptação após modernidade?
Aí, meus irmãos, falando em maçonaria e a nova geração, tá? Quais são os desafios da maçonaria está enfrentando com a pós-modernidade e a geração Z? Bem, é fácil identificar a geração Z, foi de quem nasceu acima de 1995. Está na faixa de 20, 25, 27 anos, e a gente, tá, que tem filhos, que tem netos, primo, sabe muito bem como se comporta essa geração. Eu tenho 2 enteados, um na faixa de 25, 26, uns amigos, uns primos, até durante esse tempo eu fiz uma pesquisinha, falei um pouco de maçonaria, né, porque a maioria não entende muito o que é maçonaria. Expliquei como funciona, tá? Aí falei, o que é maçonaria? E pedi para eles realmente falar abertamente o que eles pensam de tudo isso da maçonaria. Bem, o que a gente pode esperar? Maçonaria, tá? E vem as principais respostas que eu pude pegar e ver. Maçonaria, coisa ultrapassada, né? Esse negócio de maçonaria é coisa do século passado, antiga, não sei o que tem a ver comigo ou com a gente hoje. Maçonaria é uma coisa cheia de segredo. Estamos na época do Código Livre, querendo conhecimento para todos. Por que a gente vai ficar guardando segredos? Que segredos? Para que servem esses segredos? Esse foi interessante. Poxa, sabe o que eu acho? Todo mundo com a mesma roupa, muito cafona, né? Todo mundo lá tem que usar exatamente a mesma coisa. Onde se usa isso? Nem para trabalhar se usa mais. Não pode mulher. Esse foi um item interessante. Não pode mulher. Uma instituição machista em pleno século XXI. Não pode deficiente. Isso é praticamente para essa geração, tá? Que tem essas, nenhuma filosofia nem outra, não poder deficiente ou mulher, essas coisas, totalmente inaceitável. Tem a obrigação de sempre estar no mesmo lugar, com a mesma hora, todos os mesmos dias. Isso não existe mais nem no trabalho. Então, esse foi mais ou menos um perfil dessa geração de 20 anos que logo vai estar substituindo nossos quadros da maçonaria. Tá? Agora, eu também vou deixar mais uma pergunta para os irmãos analisar. A gente acha que esse perfil deles vão amadurecer e ficar tão tradicional como nós, os nossos pais, nossos avós? Entendeu? Porque eu não sei os irmãos, mas para mim a época de rebeldia era no máximo usar uma camiseta de Che Guevara e fumar um cigarro escondido. Tá? Então, os irmãos, depois, se quiserem fazer uma pesquisa melhor sobre essa idade, é muito interessante, até é divertido conversar com eles. Tá? Porque essa é a geração pós-modernidade. A característica delas, você pode notar, que eles não têm um partido. Eles não têm uma posição ou uma visão fixa. Eles não são de esquerda, apesar de a gente chamar eles de esquerdinha, esquerda social, eles não são de esquerda, mas não são de direita. Não são religiosos, mas também não são anti-religiosos. Eu acho que eles são do anti. Parece que tudo é anti isso. É anti-Bolsonaro, anti-Lula, anti-capitalismo. É um negócio bem complicado. Mas, meus irmãos, estou até falando rápido, porque nós temos 28 slides. O que é essa tal de pós-modernidade? Bem, pós-modernidade pode definir como a incredibilidade em relação a metanarrativas. A perda da crença em visões totalizantes da história. Essa juventude não acredita em mais nada. Não existe o certo, o errado para eles. Quando a gente fala, a história provou que é o certo, a resposta deles isso era certo na época deles. Isso é certo na década de 17, 18, mas o mundo mudou. E as coisas têm que mudar, não pode ser do jeito que são. É uma crítica constante à modernidade, tá? Os valores dele são bem diferentes, eles têm valores diferentes da gente. É um colapso das narrativas e utopias. Existe um desencanto social em relação à religião, política, à ciência e um interesse muito grande pela subjetividade, multiculturalismo, pluralidade, entendeu? Tomar partido de coisas que são realmente que eles acham que agrega à sociedade.
O discurso da pós-modernidade anuncia o fim da certeza das instituições, como Estado, família e religião. Olha que isso aqui é de 1993, nós estamos em 2022, quer dizer, o que Lyotard já falava em 93, a gente está vendo muito bem hoje. Eles sempre vão ser contra alguma coisa que diz o que é certo e errado. E no que essa pós-modernidade está mudando o mundo? Apesar da dificuldade de estabelecer marcas conceituais para explicar o momento presente, é possível identificar alguns desdobramentos significativos que impactam nas atividades maçônicas. Um primeiro ponto é o niilismo. Niilismo é a doutrina filosófica que indica pessimismo e ceticismo extremos perante a realidade dos valores humanos. No sentido amplo, isso consiste na atitude de negação e descrença absoluta em relação a princípios. Quer dizer, eles descreem em qualquer relação e princípios que sejam religiosos, morais, políticos, sociais e metanarrativos. Lembrar, meus irmãos, que a maçonaria, ela pega muito essa parte social, a parte morais e a parte religiosa também. Tá? Então, se a gente for ver, essa geração, ela entra muito em conflito com a instituição maçônica. Não contra, mas que elas, vamos dizer assim, não têm interesse para esse tipo de metanarrativa. Aí, o que são metas narrativas? Com todo respeito, a gente está falando de conhecimento ou narrativa que queira explicar toda a verdade absoluta do universo. Como a Bíblia, o Alcorão, são exemplos de narrativa. Foi o que eu falei. A ideologia hoje quase não existe entre os jovens. Eles não são nem iluministas, nem marxistas, nem capitalistas. Eles são uma mescla de tudo e desconcordam de uma parte de tudo. E nós, venhamos e convenhamos, nós da instituição maçônica, tá? Por mais que a gente ache que ela não tem uma meta narrativa, ela tem. Talvez nós não enxergamos assim, mas o mundo profano enxerga a maçonaria como uma grande meta narrativa. Agora, não é só com a maçonaria, não é só a instituição maçonaria que está sofrendo com essa geração Z e essa pós-modernidade. Segundo a reportagem do The Wall Street Journal, por conta da secularização que expande na Europa, muitas igrejas, a gente está falando um pouquinho antes, estão literalmente fechando as portas. A maioria se transformando em museu, espaços culturais e uns até em bares. A situação da Holanda é emblemática, pois nos próximos 10 anos, cerca de 65% das igrejas do país vão ser desativadas simplesmente por falta de fiéis. A Igreja Católica terá que fechar as portas de 1.000 templos, e a protestante, pelo menos 700 templos. A Igreja da Inglaterra chega a fechar 20 igrejas por ano. Quase 200 igrejas dinamarquesas foram consideradas inviáveis ou subutilizadas. Já a Igreja Católica Romana, na Alemanha, fechou cerca de 515 igrejas nos últimos 10 anos. A igreja está enfrentando a mesma coisa que a maçonaria. Seus fiéis, seus beatos, aqueles religiosos, eles estão envelhecendo e falecendo. E a igreja também não consegue suprir novamente ou vamos falar assim, se identificar com essa nova geração. E aí é uma pergunta interessante que envolve a maçonaria. A maçonaria continuará sendo tradicionalista? Vendo que a igreja, principalmente a católica, nos últimos 1000 anos, um pouco ela mudou sua tradição. Se ela continuar nesse caminho, nós podemos concluir que futuro vai ser levado a essa tradição da igreja. Bem, trata-se de uma encruzilhada.
Entretanto, enfrentar dificuldades, encontrar soluções, meus irmãos, não é novidade para a maçonaria, pois sempre fizeram parte da história da organização. Mudanças são necessárias para que a maçonaria jamais perca seu caráter de instituição progressista. No entanto, não se pode perder de vista que nem todo arcaísmo é mal em si, muito menos toda novidade sempre presente no progresso. Como garantir sua peranicidade nesse mundo pós-moderno sem abrir mão dos seus princípios e se manter fiel à máxima? Não vai ser antiquais. A maçonaria continuar sendo novo, mais antigo, vai ser o maior desafio da maçonaria nos próximos anos. Trata-se de um momento crucial da maçonaria, na qual alguns temas espinhosos precisam ser abordados sem preconceitos, pois não há como traçar o cenário contemporâneo da maçonaria sem abordar, por exemplo, discussões que envolvem igualdade de gênero, restrições a portadores, beneficência física, relações interinstitucionais e a universidade da maçonaria, que foi aqueles temas que nós levantamos ali atrás com os jovens, vê que basicamente são os mesmos temas sobre a maçonaria. Agora, meus irmãos, como a maçonaria regular vai enxergar esse futuro? É o grande dilema e a grande dúvida que todo irmão regular tem. Vamos abrir agora, vou pedir licença para os irmãos, um parênteses, para entrar no assunto mais delicado, tá? Mas o objetivo desse trabalho é realmente fazer a gente pensar, enxergar um pouco fora do que a gente está habituado. Porque nós, maçons regulares, juramos respeitar e preservar os landmarks, e não essa intenção contestá-las. Eu quis botar isso no grupo, mas como livres pensadores, é nosso princípio saber o que acontece no mundo. No mundo atual, não podemos fechar nossos olhos ao crescimento da maçonaria liberal, que, sem dúvida, vem sentindo menos o impacto da pós-modernidade. Meus irmãos, tem bastante assunto, bastante matéria sobre isso, mas não diz essa palestra que eu estou falando. Se os irmãos quiserem pesquisar, tem uns sites que envolvem muito a maçonaria liberal e entender um pouco do crescimento dela. Tá? Não custa lembrar, meus irmãos, estou só lembrando, quando a gente fala em maçonaria liberal, não é essas maçonaria que a gente vê aí no Facebook, vê aí essas espúrias, o cara monta uma loja com fim de estelionato e ganha dinheiro. Tá? A gente, maçonaria liberal, a gente tem mais ou menos como epicentro dessa maçonaria liberal, o Grande Oriente de França, que foi considerado irregular, quase 2 séculos, pela maçonaria regular, quando ele tirou, em 1877, se não me engano, ele desobrigou ao maçom ser obrigado a crer em Deus, né? Vamos falar assim, um ser supremo de todos. Agora, como eu falei, se você fizer uma pesquisa, dá para constatar muito que a maçonaria liberal já tomou há tempos atitudes para adaptar a nova sociedade. Então, essa maçonaria liberal faz mais de encontro aos anseios dessa geração que está chegando do que a nossa maçonaria regular. Aqui estão os temas que a gente escutou. Tirou a obrigatoriedade de crer no ser supremo, apesar que nenhuma vez com quem eu conversei falou alguma coisa como ser obrigado ou não a crer no supremo. Sempre foi a mesma coisa. Mulher, deficiente, segredo, esse tipo de coisa. Agora, meus irmãos, a maçonaria não está inerte. A nossa maçonaria regular, pelo menos a maçonaria mundial regular, ela não está parada com esse sistema, como a gente tem essa pequena impressão. Tá? Um dos primeiros temas que é de grande discussão, inclusive conflito direto com o nosso landmark 18, e mais uma vez, a questão não é discutir, contestar, e sim
falar, contextualizar sobre o que acontece no mundo com a maçonaria regular e irregular. Mulheres. A verdade é que desde 1999, a Grande Loja Unida da Inglaterra começou a reconhecer a existência das lojas femininas e diz que é válido, há uma certa habilidade em se criar lojas femininas, porque embora essas lojas estejam à margem dos landmarks, elas são regulares na prática, mas irregulares na sua formação. Elas têm uma prática regular, mas sem regularidade quanto à sua constituição. Mas que já se pratica um certo tempo diálogo entre a Grande Loja Unida da Inglaterra com essas lojas femininas, isso já existe. Inclusive, várias ações filantrópicas são desenvolvidas em conjunto. O interessante, depois tem um link também, se quem quiser ver, uma publicação da Grande Loja, ideia que, inclusive, faz parte disso que eu li em cima, da Grande Loja News, que diz: existe na Inglaterra e no País de Gales pelo menos 2 grandes lojas exclusivamente de mulheres. Elas não são reconhecidas por essa grande loja e a intervisitação pode não ocorrer. Há, no entanto, discussões de tempos em tempos com as grandes lojas femininas sobre assuntos de interesse mútuo. E isso é muito interessante, publicado pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Os irmãos são, portanto, livres para explicar aos não-maçons e solicitados que a maçonaria não se limita aos homens, embora essa grande loja não admita mulheres. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque, conforme alguns pesquisadores, a Grande Loja Mista de Detroit, que foi fundada em 1893, hoje é a segunda potência da França. Interessante, né? Alguns dizem que é a terceira, mas a maioria já considera a Grande Loja Mista de Detroit, Direitos Humanos, de a segunda potência francesa. E aí, é o que a gente falou, a maçonaria liberal, ela está mais, não diria avançada, mas ela está mais liberal nessa parte, junto com a pós-graduação. Essa parte de mulheres, eu acho que nem isso é uma coisa interna de cada um. Já perguntaram, o que você acha de mulheres na maçonaria? Olha, eu não tenho uma posição, mas, sinceramente, eu não gostaria de mulheres na minha loja. Caso aceitasse mulheres na minha loja, provavelmente eu procuraria uma outra loja só por homens, por infinitos motivos, né? Desde energia até egrégora da loja, né? Vamos falar. Outro assunto muito interessante para a maçonaria são os deficientes. Hoje a gente já tem posição de várias grandes lojas sobre os deficientes, também cai nesse landmarks. Uma posição das 10 grandes lojas americanas. A proibição do ingresso de pessoas com deficiente é vista como sendo apenas de caráter simbólico, sendo que qualquer discriminação a candidatos portadores de deficientes não é bem vista no meio maçônico. São as qualidades internas e não os aspectos externos que determinam se um homem está em condições de se tornar maçom. Isso é a posição das grandes lojas americanas. A maioria das lojas estrangeiras hoje aceita portadores deficientes. É consenso que poucas deficiências impedem que eles sejam superadas para fazer a participação nas reuniões. Tanto que foram criados acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências auditivas, visuais e locomoção. Na Inglaterra, Irlanda e Escócia, já existe o nosso ritual em braille, quer dizer, para cegos deficientes ler. E com guias para cegos são admitidos em lojas para guiarem os irmãos nas iniciações, elevações e exaltações. Outro tema também polêmico na maçonaria regular. Gays. Meus irmãos, não tem nem que perguntar. Será que tem gays na nossa maçonaria? Será que a maçonaria regular não tem gays? Mas a gente traz uma declaração da Grande Loja de Utah, uma loja regular também. A muito respeitada Grande Loja de Maçons Livres e Aceitos de Utah recebe em suas portas e admite a seus privilégios homens dignos de vários credos e classes. No entanto, ela insiste que todos os homens estarão sempre em exata igualdade,
como essa grande loja não se preocupa com a fé de maçom religioso, origem étnica ou raça, também não se preocupa com a preferência sexual do maçom. Tudo que se pede é que esse maçom de Utah observe bem seus deveres e promova o bem da fraternidade dentro dos limites de sua loja, da comunidade em torno dele, posição semelhante defendida pela loja de Colombo, Califórnia, e por aí vai. Então já é a posição, inclusive, pelo que alguns irmãos falaram, o soberano lá dessa grande loja é gay assumido, né? Gay assumido. Então, quer dizer, a maçonaria continua evoluindo. Agora a gente pode entrar numa parte bem delicada quando se fala em modernidade, né? Que são as lojas virtuais na maçonaria. E agora a gente começa a entrar no principal desse tema, que é a passagem da loja para a loja das lojas reais para lojas virtuais. Não, a gente não pode dizer que a coisa não mudou a partir de 2020, porque a pandemia levou fortemente as lojas maçônicas para dentro da internet. Mas, meus irmãos, antes disso, muitas lojas virtuais já estavam trabalhando no ambiente virtual e reconhecida pela maçonaria regular. Já muito antes de chegar a pandemia, algumas lojas virtuais já estavam, e essas lojas são reconhecidas como lojas regulares. Eu trouxe uns 3 aqui, 4, e depois tem um link para os irmãos tomar mais informações. Inclusive, essas lojas aceitam irmãos que sejam regulares de qualquer parte do mundo. Então, aqui a gente tem algumas lojas, como a Caster, isso não é de Virtual Lodge, 190, Canadá. Inclusive, essa loja virtual já consta do Books of Lodge americano. O nome dela está lá, no Books of Lodge americano, como uma loja reconhecida e trabalha virtualmente. Depois vocês vão ver que algumas elas se reúnem 1, 2, 3 vezes e elas não têm uma loja. Elas parece que algumas faz a instalação do venerável sempre no mesmo local, mas elas se reúnem em vários lugares diferentes que o venerável vai escolher naquele ano. Tá? Então, ela pode percorrer um país, um continente, que seja. Nós temos a Internet Lodge, que é filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra. Tá? É uma loja regular também. Essa loja já tem, acho que, pouco mais de 10 anos que trabalha virtualmente. Nós temos essa Irlande 2000 de Lodge, filiada à Grande Loja de Mações Antigos e Livres e Assis da Irlanda. Tem os links aqui, tem na bibliografia também, os irmãos saber sobre mais. E o interessante, tá, é que essas lojas já surgiram bem antes da pandemia, como uma tendência, né? Aí eu trouxe uma coisa muito aqui, que vamos falar assim, para os mais tradicionalistas, e até eu mesmo, tá, causa até assim um certo espanto. Deixa eu só terminar essa aqui. Tá? Entre outras, dessas 3 lojas que eu trouxe, tem mais uma 4 que eu fui buscar. Tá? Essas lojas continuam crescendo pelo mundo. E são lojas regulares. Não estamos nem falando da maçonaria liberal, que deve estar muito mais avançada nessa prática de lojas virtuais. Para se ter uma ideia como essa loja funciona, deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Tá? Elas estão em franco crescimento. E é gigantesco o crescimento dessas lojas. Por exemplo, só a Internet Loja, filiada à Grande Loja da Inglaterra, ela hoje conta com 600 membros, todos regulares reconhecidos. Para se ter uma ideia, essa loja cresceu 3.000% em 10 anos. Seria como a nossa loja hoje está na média de 8, 10, 12 por sessão. Depois de 10 anos, tivesse 600 irmãos dentro da loja. Ia ser bem complicado. Mas mostra que a tendência de lojas virtuais não é apenas uma suposição. Tá? Aí foi o que ele falou. Quando a gente está falando nessa loja, onde que eu quis trazer, com a apresentação da
pós-modernidade, para onde caminha a maçonaria. E ela já caminha, não é que ela é uma suposição. Tá certo que a gente está falando sobre futurismo, esse tipo de coisa, pode ser, pode não ser, só o tempo vai dizer, mas a gente já vê que elas estão caminhando e com sucesso. Agora, meus irmãos, eu trouxe aqui uma loja que só de a gente pensar até arrepia o cabelo. A loja virtual em 944, filiada à Grande Loja Unida da Austrália. Essa loja realizou agora, uns 2 meses, a primeira instalação virtual, uma cerimônia de instalação virtual. Aqui até o quadro deles, tá? Durante fizeram, não sei como é feito, não sei como é que funciona, mas foi feita uma instalação virtual do Venerável Mestre. Então, só. Bem, agora vamos entrar na segunda parte. Vou aproveitar entrar numa segunda parte. Nós temos 35 minutos, né? Eu até que falar rápido, correr um pouco, para não ficar muito demorado, que é o nosso mundo está mudando e vai mudar muito com esse metaverso e a geração alfa. Meus irmãos, qual é a geração alfa? Essa geração abaixo dessa que está na faixa ali de 20 para cima, então 5, 6 para cima, para baixo. Geração alfa é essa geração nova na faixa de 12 anos. Tá? Essa geraçãozinha que está chegando, que já nasce, a primeira coisa que ela faz quando ela nasce, em vez de chorar, ela pega um celular. Né? Então, já deve até gravado ali, ela toca o botãozinho e já funciona. Tá? Então, como a gente vai entrar nessa arma, vamos ter uma visualização do que está acontecendo. E essa primeira parte quis mostrar que a maçonaria está sendo empurrada para esse caminho. Tá? Eu acho que não está sendo assim uma escolha, opção de nós maçons. Ela está sendo automaticamente empurrada. Vai ser praticamente, vamos falar a verdade, uma questão de uma nova maçonaria. Tá? Não é, a gente nunca vai saber se a gente vai gostar ou não. Como eu já conversei uma vez, eu acredito que a maçonaria operativa, ela foi também empurrada para a maçonaria especulativa na sua época. Então, a gente pode concluir que não é uma questão de escolha. Né? Mas, o que é esse metaverso? Meus irmãos, quem teve contato com o metaverso, depois dá uma pesquisada na internet, no YouTube, tá? Tem um videozinho aqui que provavelmente não vai ter áudio, também não deve ter áudio, que eu tirei de uma explicação do Zuckerman, né, que é o dono do Facebook. Esse vídeo deve ter umas 2 horas, eu tirei uns 30 segundos, só de umas partes mais interessantes. Depois os irmãos têm um link no final, dá uma olhada. Mas, voltando, o que é essa metaverso para quem não teve contato? Num resumo leigo, o metaverso é a imersão das relações sociais de física para virtual. É levar o mundo real para o ambiente virtual, ou seja, o que eles chamam de realidade aumentada. Ele já tem um outro significado para o metaverso. A gente tinha uma realidade virtual, feito lá um mundo virtual. No metaverso, eles chamam realidade aumentada. É aumentar a realidade que nós vemos hoje. Então, toda forma de como as pessoas vão se relacionar vai mudar. Totalmente. Isso não tem dúvida. A realidade aumentada vai levar as pessoas, todas as interações, negócios e relacionamentos, vai ser levada para dentro dessa realidade aumentada. Tudo vai mudar. A necessidade de se deslocar fisicamente para qualquer lugar será desnecessária.
Na verdade, meus irmãos, praticamente a gente pode falar que é quase uma Matrix, tá? Quando a realidade imita a arte. Haverá poucos limites para as experiências humanas e a vivência das pessoas. Lembrando mais uma vez que, pelo que eu conversei com o pessoal que trabalha nisso, meu amigo trabalhando forte nessa plataforma, ele tem até um canal no YouTube, depois os irmãos procuram, chama Metaverso, alguma coisa, não devo ter botado, mas explica muito bem o metaverso. Tá? Qual a consequência do metaverso? Eles acreditam que em 10 ou no máximo 15 anos, isso vai acontecer, o celular vai começar a desaparecer, juntamente com o computador. Tá? E a gente se fala hoje, tirando meu tataravó, que tem um celular e não usa, não existe quem não se conecta à internet ou tem um celular. O metaverso vai ser igual. Eles esperam que em 15 anos todo mundo seja obrigado a estar conectado nesse metaverso. Vamos ver se agora me roda o vídeo. Eu vou colocar o vídeo, meus irmãos. Se não passarem, vocês somam alguma coisa, vocês me avisam. Apesar de eu ter uma pequena dublagem. Não sei se os irmãos viram esse vídeo do Zuckerman. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Hey, boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. Cycling Group does an AR charity ride. Let's go. Complete with a leaderboard. Maybe you'll be able to train with the best, like you're right there with us. You'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. Não sei se deu o áudio, mas depois os irmãos podem assistir essa explicação do metaverso, do Zuckerman. Acho que tem quase 2 horas de explicação, ele fala toda a estrutura, tudo que está sendo feito. Né? Mas deu para a gente ter uma ideia do que vai acontecer no futuro se realmente essa tecnologia aumentar. Podemos dizer, para a maçonaria, ou se a maçonaria, ou alguma maçonaria, vamos falar a verdade, se engajar nisso, for empurrada para essa maçonaria universal, o custo dos templos virtuais praticamente não existe. Não tem custo para ser maçom. A imersão em ambientes tematizados será um impacto impressionante. Vocês imaginam fazer uma sessão em um ambiente ritualístico e realístico, como dentro do próprio templo do rei Salomão, de tabernáculos, tabernas templárias e outros, dependendo do grau que a loja está trabalhando. Será sempre um local diferente para fazer uma sessão. A facilidade de acesso, porque a gente já se conectar à rede metaverso e usar esse óculos, que vai ser holograma, né? O óculos, a Ray-Ban já lançou um óculos já para já começar a caminhar nessa linha. Ela tem 2 câmeras no óculos, tá? Que conecta diretamente com a internet. Eles já estão em estudo. Na verdade, o óculos não vai ser transparente, vai ser uma tela na frente dos nossos olhos, e a gente vai enxergar por aquelas câmeras que estão no óculos. Então, a gente não vai enxergar diretamente com nossos olhos. Nossos olhos vão ver a tela que está na frente dos nossos olhos, e aí essa câmera vai passar a imagem do que a gente vê para essa tela. Então, a gente vai achar que está olhando a rua, e, na verdade, a gente está olhando uma tela de televisão
na nossa frente. E nessa tela, eles conseguem projetar qualquer coisa que você vê, ou colocar qualquer coisa, uma pessoa, um holograma, vai aparecer na sua frente, na tela, como se você estivesse assistindo a televisão. Mas essa pessoa vai fazer que nem o Pokémon hoje, vai aparecer ali na sua frente. Nós teremos liberdade de participar de lojas em qualquer lugar do mundo. Uma convenção em qualquer parte do mundo, sem o mínimo custo e sem limite de mações em qualquer lugar. Podemos participar de uma reunião da grande loja unida da Inglaterra, porque não há limite de espaço, como se a gente estivesse lá. Tá? A maçonaria virtual, tá? A gente vai ter, e a gente vai pensar, nossa, se isso serve para a gente. Tá? Por quê? Nós estamos acostumados com a fraternidade, a egrégora, rever os irmãos. Tá? Essa maçonaria, talvez essa maçonaria futura, não tem nada a ver com o que eu acho maçonaria. Mas, mais uma vez, meus irmãos, é uma tecnologia que vem surgindo e vai mudar a sociedade. Com certeza, a sociedade vai mudar. As próximas gerações vão mudar e muito. Tá? Lembrar, ressaltar aqui, um item que eu li, que conforme alguns historiadores, o desaparecimento dos maçons operativos não foi uma coisa intencional. Eles mudaram por causa que a sociedade mudou, eles deixaram de existir. Tá? Alguns historiadores atribuem a Revolução Industrial ao fim da maçonaria operativa. Tá? Com a Revolução Industrial, alegam eles, os pesquisadores, a necessidade de guildas, de construtores, deixou de ser algo útil. Afinal, tudo começou a ser produzido em escala. Tá? Então, conforme alguns historiadores, foi a Revolução Industrial que foi o prego final numa maçonaria de ofício, que deixou de ser necessária em pleno século XVII. Ela deixou de ter uma função e foi substituída pela maçonaria especulativa. Meus irmãos, teremos uma nova maçonaria no futuro? Em um futuro rápido? 10 ou 20 anos? Talvez nós maçons atuais teremos muita dificuldade para migrar para essa nova maçonaria. Foi o que eu falei, eu acredito que na época dos operativos, quando alguém falou, vamos admitir um maçom não operativo, eu acho que 9 em cada 10 maçom operativo deve ter protestado. Por que esse cara está fazendo aquilo? Não tem nada a ver com a nossa maçonaria. E a consequência, com o tempo, é que essa maçonaria, que não tinha nada a ver com a maçonaria, substituiu a maçonaria operativa. É um caminho sem volta, meus irmãos. É uma década, os computadores celulares vão começar a desaparecer. Isso daí quase todo especialista em alta tecnologia diz isso. Elas vão ser substituídas por óculos de AR, de realidade aumentada. Como eu disse, que já começam a ser disponíveis pela Ray-Ban. Roupas e luva com sensores já estão em teste, que proporcionarão ao cérebro sensações de toque, calor, frio, um abraço e tudo mais que permita a interação entre pessoas, sem a presença de pessoas, é claro. Para nós, maçons, e para nós, a nossa geração, principalmente a minha, o irmão mais novo, que nem telefone tem e viu surgir a internet, videogame, a televisão colorida, isso é uma coisa, sim, muito futurista. A gente fica até em dúvida. Mas quem tem um filho na faixa de 12, 10, 9, como eu tenho, uma menina, eles estão, nesse momento, toda essa geração deles estagiando para viverem no metaverso. Eles já estão se preparando agora para viver no metaverso. Tá? Eles estão o tempo todo em plataforma de interação por avatares, como Roblox, Minecraft, games, entre outros. Até há umas 2 semanas eu estava aqui com a minha filha, e ela recebeu uma mensagem da Bia, que é a grande amiguinha dela, que queria falar com ela. Ela, em vez de ligar, como fazia nossos pais, em vez de ela usar o WhatsApp, como fazemos,
Ela falou, peraí, que eu vou entrar no Roblox para acessar o avatarzinho dela, para ela ir na casa da amiga dela conversar com ela. Quer dizer, essa geração, meus irmãos, já está pronta para esse metaverso. Só precisa que a tecnologia acompanhe essa nova geração. Tá? Então, para nós pode ser difícil. Mas, se essa nova geração já está estagiando para uma vida totalmente virtual, o que a maçonaria pode fazer para, pelo menos, prolongar essa passagem? Tá? Cabe à maçonaria, meus irmãos, sem demora, trazer a geração alfa. Estamos falando porque a geração Z, essa de 27, ela foi perdida. Vamos falar assim, né? Vai ser muito complicado agir com elas. Mas nós precisamos trazer essa geração alfa. Eu que sou pai, tem outros irmãos que são pais aí. Nós precisamos trazer ela para dentro de nosso tempo. Porque se a maçonaria hoje não incentivar os jovens na faixa de 15 anos, inferior a isso, a ter experiências e vivências reais de fraternidade, esse jovem, ao se tornar adulto, nunca terão qualquer desejo ou motivo para pisar em uma loja maçônica. Isso é uma realidade, porque eles vão numa loja maçônica, que eles acessam tudo pela internet. E com esse metaverso, que vai ser uma reprodução do mundo real, não vai ser algo virtual, vai ser uma reprodução do mundo real. Porque ele vai no museu, porque se ele consegue, com o óculos dele, ter as mesmas sensações, inclusive acessar todos os dados da obra, quem fez, quem não fez. Para que ele vai no museu ficar olhando para um quadro estático? É muito complicado se a gente não trabalhar essa geração, nós. E todos nós que são pais de meninos e meninas nessa faixa de 10 anos estão vendo nitidamente isso. Porém, a maçonaria tem todas as ferramentas e estruturas para trabalhar esse jovem, construindo assim uma ponte sólida entre o tradicional e o inovador. Tá? Todas essas paramaçônicas, são organizações paramaçônicas juvenil, a maioria delas tem mais de 100 anos. Tá? Então, é o que eu realmente penso, acredito que sim, que a maçonaria, se ela quiser ter mais tempo de vida, ela tem que conseguir trazer essas crianças hoje para dentro da maçonaria. E não esperar ela chegar a ter 30 anos de idade para conhecer a maçonaria e a fraternidade. Agora, meus irmãos, quase encerrando, que já deu quase uma hora, por mais romantismo que tenhamos, numa análise fria, a maçonaria especulativa não é a continuação da maçonaria operativa. A maçonaria especulativa é resultado da mudança do mundo no século XVII. Os maçons operativos, meus irmãos, foram substituídos pelos especulativos. Simplesmente assim. Em algumas décadas, tudo indica, e a gente pode ter uma pequena noção, que provavelmente nossos templos começarão a desaparecer numa velocidade progressiva, muito rapidamente. Substituído, com certeza, por templos virtuais. E desaparecerão como as guildas assim fizerem. Meus irmãos, mais uma vez, eu termino com a mesma pergunta que eu comecei. Seguiremos o destino dos maçons operativos, que com o fim das guildas também deixaram de existir? Seremos também apenas ancestrais de uma nova maçonaria universal? E todo mundo conhece esse cientista. Para ele evoluir é como descender com modificações. A ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo dão origem a todas as novas espécies que compartilham um ancestral comum. Meus irmãos, qual caminho seguiremos? Qual será o caminho da maçonaria? Vai se manter tradicional, fechada? Vai evoluir junto com a pós-modernidade? Ou vai avançar para esse metaverso junto com essa geração que vem chegando agora? Meus irmãos, espero não ter sido entediante, ter passado mais perguntas do que resposta, porque praticamente nós não temos resposta
dessas perguntas, né? Uma coisa de foro pessoal, o que nós esperamos no futuro. E foi o que espero ter atingido a intenção dessa palestra, fazer os irmãos pensar um pouquinho qual o futuro nosso da manhã. Tá bom, meus irmãos, muito obrigado a todos. Aqui tem uma bibliografia, depois os irmãos podem acessar a bibliografia, os canais de YouTube, as lojas. Tá?